Enquanto a gente estudar o livro de Gênesis, eu acredito que vai ser uma grande bênção para vocês. Eu já preguei várias vezes sobre o livro de Gênesis. Mas cada vez que eu falo do livro de Gênesis, mais do que a pessoa que está escutando, tem muitas vezes que enquanto eu prego sobre Gênesis, meu coração que fica aprofundado nessa palavra. A outra vez eu falei sobre a lua. Eu falei que tem a parte que a gente enxerga da lua e que não enxerga. Então, quando a gente parece uma meia-lua, né? Mas, na verdade, é uma lua cheia. Parece a lua minguante. Mas é uma lua completa também. Quando a gente enxerga, a lua está mudando. Mas, na verdade, ela não muda. Então, qual é a verdade? Antigamente, as pessoas enxergavam a lua de longe. Por isso, as pessoas pensavam profundamente sobre a lua. Então, elas falavam que na lua tinha árvores, e tinha lua, e que a lua, eles estavam fazendo alguma coisa. As pessoas tinham sonho quando viam a lua. Então, as pessoas, elas falavam muitas coisas sobre a lua, mas a maioria das pessoas sabem que eram somente histórias sobre a lua. Mas a gente até foi de foguete até a lua. Então, o Armstrong que foi até a lua, ele trouxe árvore de lá? Então, ele estava com fome lá na lua, que ele matou o coelho para comer? Não, não tem árvore nem coelho na lua. Então, a ciência se avançando, então muitas coisas que a gente não sabia, a gente chega a descobrir. Quando a gente olha a lua de longe, a gente pode ter essas histórias imaginárias. Ah, lá tem coelho, tem árvore. Mas muitas pessoas, elas pensam sobre a lua. Então, a gente vê a lua e a gente diz que as partes escuras são árvores, mas na verdade são crateras, não tem árvores lá, né? A gente sabe que as partes escuras da lua também tem parte escura no sol também, e a gente sabe que esses buracos negros no sol são as partes que influenciam a Terra. E por causa disso, ele faz criar vulcão. A gente sabe que isso também cria os terremotos. A Terra, que a gente sabia só no nosso sonho, ou na Lua, que a gente conhecia só no nosso sonho e na imaginação, agora a gente sabe qual é a verdade sobre ela. A ciência se avançando cada vez mais, a gente pode entrar mais profundamente nos segredos do Sol. E a gente vai poder encontrar muitos mais mistérios sobre a Lua. Até antes de saber disso, a gente só tinha imaginações sobre esses fatos da Lua e do Sol. Então, dessa mesma forma, antes da gente conhecer a Bíblia exatamente, antes da gente conhecer exatamente a palavra de Deus, as pessoas acreditam na sua própria imaginação, ou na sua própria presunção, ou no seu próprio pensamento. Então, até quando a pessoa pode acreditar no que vê, no que sente? Até conhecer exatamente a palavra de Deus, porque até então você acredita no seu pensamento e no seu sonho. Mas
Quando a gente conhece exatamente a palavra de Deus, a gente não fica preso nos sonhos e nos nossos pensamentos. A outra vez a gente falou que o sol, ele cresce, diminui, mas na verdade a lua, ela não muda. É verdade, pessoal. Então, se a lua realmente crescesse ou diminuísse, ia ser uma bagunça. Então, porque a diferença na maré por causa da lua. Se a lua diminuir, então ia acontecer um grande problema. Porque a Sol e a Lua, eles estão segurando a gravidade da Terra. Se diminuísse a Lua, ia ser um grande problema na Terra. E se a Lua crescesse, também ia ser um grande problema na Terra. A gente enxerga a Lua como crescendo ou diminuindo, mas a Lua, na verdade, está igual. Então, o que a gente enxerga e o que é na realidade são completamente diferentes. Quando nós vemos, independente de como a gente enxerga, o importante é o fato. Por isso, vocês têm que ler a Bíblia. A Bíblia, ela não fala sobre a nossa emoção. A Bíblia fala sobre a verdadeira palavra de Deus. Muitas pessoas querem receber perdão do pecado. Muitas pessoas querem ter certeza no perdão do pecado. Mas como uma pessoa pode ter certeza do perdão do pecado? Para a pessoa poder ter certeza do perdão do pecado, então a pessoa, ela tenta procurar uma emoção no seu coração, derramar lágrima, ou sentir um calor por dentro, ou ficar bem emocionado. Então, ou receber alguma graça. Então, assim a pessoa pensa que recebeu uma bênção de Deus. Mas se você conhecer exatamente a Bíblia, você vai descobrir que a sua emoção, o que você sente, são inúteis. Vamos supor que você fez uma prova para ser admitido numa companhia. E vamos supor que tem muitas... então, eles falam lá na entrada quem é que pode entrar nessa companhia. E lá na entrada tem a lista das pessoas que podem ser qualificadas para trabalhar naquela empresa. Então, você poder ser qualificado naquela companhia ou desqualificado, não depende se seu coração está quente ou não. Não depende também se você está feliz ou se você está triste. Não depende também se você está emocionado ou não. O método para você ter certeza se você foi qualificado ou não. O importante é se seu nome está naquela lista ou não. É muito importante se o seu número está ali ou não. Então, por mais que eu fique feliz ou meu coração esteja emocionado, se meu nome não estiver escrito na lista, então eu não passei para entrar naquela companhia. Mas, independente de tão decepcionado ou triste eu esteja, mas se meu nome estiver na lista, então eu consigo entrar naquela empresa. Então, algumas pessoas veem, meu nome está ali na lista. Olha, o número 285 é Pagoksu, então sou eu. Mas por que hoje eu estou triste? Será que eu não passei? Hoje eu estou com frio, eu estou tremendo. Eu acho que eu estou gripado. Se eu passei, por que eu estou gripado? Então se eu estou gripado, eu estou tremendo, então com certeza eu não passei. Meu nome está ali na lista, o meu número está ali, mas eu não passei. Eu não devia estar tremendo assim. Se tem uma pessoa que pensa assim, ela tem que ir para o hospício. Não é verdade?
Ninguém deve pensar assim. Eu posso estar tremendo, eu posso estar com frio, mas eu consegui. Eu briguei, eu estou muito bravo, mas eu consegui passar. Então, como é decidido se a pessoa passou ou não? Então, se meu nome estiver ali na lista, então eu passei. É a mesma coisa com a vida espiritual. O importante é o que está escrito na palavra de Deus. Não importa o quanto eu me esforcei, não importa o quanto eu errei, isso não é importante. Não importa também se eu estou me sentindo triste ou feliz. Não importa se eu derramei lágrimas ou não. Não importa se meu coração está quente ou não. Então, isso é assim também que é receber o perdão do pecado. Independente de eu enxergar que é meia lua, independente de eu enxergar que é uma lua minguante, independente de eu enxergar que é uma lua pequena, mas, na verdade, é uma lua redonda, não é metade. Então, não é uma lua minguante. A lua em si não é como uma unha, mas é uma lua redonda. É diferente como eu enxergo. Dessa mesma forma, a nossa vida espiritual, por mais que eu enxergue exatamente, não me importa quanto bem eu me sinta, mas o que eu vejo não é importante. A gente jamais tem olhos para enxergar exatamente. Porque se estiver muito longe, a gente não enxerga. Se estiver muito escuro, a gente não enxerga. Se for muito pequeno, a gente não enxerga. O que a gente pode olhar com os nossos olhos, a gente somente pode olhar dentro de um limite. Por mais que a gente diga que escutou, mas os nossos ouvidos não são exatos, porque não podemos ouvir todas as coisas. Dentre tantos sons, somente aquilo que está dentro da frequência que nós podemos ouvir, que podemos ouvir. Não podemos escutar todas as frequências. Nós somente podemos escutar os sons que o nosso ouvido pode ouvir. Se for muito longe, não podemos ouvir. Então, por mais que a gente enxergue e ouça exatamente, isso não é exato. Isso vocês têm que reconhecer. Muitas pessoas vivendo nesse mundo, muitas pessoas elas são enganadas pelas outras e ficam decepcionadas. E depois que são decepcionadas, sendo enganadas por as outras pessoas, elas acabam ficando com medo de acreditar nos outros. Essas pessoas não conseguem confiar nos outros. Se eu não confio na outra pessoa, o que acontece comigo? Eu somente posso acreditar no meu próprio coração. Se acreditar em si mesmo, ela somente vai acreditar naquilo que ela vê, naquilo que ela sente, naquilo que ela confirma. Tem muitas coisas nesse mundo que a gente não consegue confirmar com os nossos próprios olhos. A gente enxergou exatamente. Mas há muitas coisas que você não pode confirmar. A gente tem que saber que os nossos olhos não são exatos diante de Deus. Por isso, diante da palavra de Deus, por mais que seja aquilo que eu enxerguei exatamente, a gente tem que largar isso. Se a palavra de Deus diz que os meus pecados foram perdoados, independente de como a gente enxerga, independente de como a gente sente, o nosso pecado foi perdoado. Se a palavra de Deus diz que nós fomos justificados, independente de como a gente se sente, a gente foi justificado. Se Deus fala que não se lembra mais dos nossos pecados, por mais que eu sinta muitos pecados dentro de mim, Deus não se lembra desses meus pecados. Porque a gente não consegue acreditar na promessa de Deus. A gente quer ter vida espiritual dentro do nosso conceito. Então isso se torna problema. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas.
Mas depois que Deus criou o céu, o sol, lua, as estrelas, 그것으로 인하여 그 광명으로 인하여 징조와 가시와 일자와 então ele fez o quê? Está escrito que haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles sinais para estações, para dias e noites. Então, tem 365 dias no ano, e para rodar uma hora, demora 24 horas. Então, se a gente dividir 365 dias em 365 partes, então por hora ele move 15 graus. Então é assim que o tempo é determinado. E é assim que é determinado o inverno e o verão. Então está escrito que o dia e as estações são formadas dessa forma. Sabe que a Bíblia é muito interessante? Ela é muito interessante. Então, como o verão quente é formado? Então, a Terra, ela é um pouco inclinada, 23 graus e meio. Então, 23 graus e meio, né? Ela é meio inclinada, a Terra. Então, o meio é a linha do Equador. Então, mas ela está inclinada, assim. Então, quando ela está inclinada assim, o norte está mais próximo do Sol, por isso é verão. Mas quando a Terra está inclinada para esse lado, então é Sol para o verão. É para aquele lado que está mais perto do Sol. Então, como a Terra ela é inclinada a 23 graus e meio, então a segunda parte do ano, então o Sol fica inclinado para 23 graus e meio da Terra. Mas quando o Sol fica perto da parte do sul, então é inverno no norte. Ou se não, pode se tornar outono, pode ser primavera. Então, isso é muito interessante. Então, no mundo do nosso coração, então, por que vem aquele inverno frio no nosso coração? Como que aquela primavera quente pode chegar no nosso coração? Como que pode vir o outono que dá frutos no nosso coração? Se a gente não souber disso, a gente pensa, veio o verão. Tá vindo o outono. Olha que bom o outono que dá muitos frutos. O inverno é muito frio. Então a gente pensa assim. Quando eu fui para a África, na África não tem inverno. Aí um dia, depois que acabou a pregação, eu estava tomando chá com os irmãos reunidos e eu falei para eles sobre a Coreia. Lá na Coreia tem uma coisa chamada inverno. E quando chega o inverno, todas as folhas da árvore caem, neva, e é muito frio. E quando vem a primavera, as folhas verdes começam a nascer de novo. E eu falei para eles que as árvores da África sempre estão verdes, né? Então, eles sempre estão com as árvores cheias. Mas, lá na Coreia, a árvore sempre troca de folhas. Então, na primavera, tem folhas bem novinhas, verdes. Mas, no verão, é cheio de folha como da África. Então, na época do outono, as folhas começam a cair, fica vermelho, amarelo e cai as folhas.
Então, lá na montanha de Sorak, eles trocam as folhas assim e fica linda aquelas árvores. E quando eu contei isso para os irmãos da África, aqueles irmãos perguntaram, Pastor Park, antigamente o senhor tinha uma companhia de turismo? Eu falei, não. Aí eu falei para eles do inverno. À noite, quando neva, tudo fica branco. É muito lindo. E também as árvores não dão folhas e todas as folhas caem. E uma irmã que estava ali na frente, ela estava bem preocupada. E ela falou, ai, coitado dos coreanos. Por quê? Ai, se neva e as árvores ficam todas cheias de neve e caem todas as folhas, o que vocês vão comer? Ela ficou toda preocupada. Ai, coitados, pastor. Coitado dos coreanos. Aí eu falei, não se preocupe. No inverno tem muita coisa para comer. Mas neva no inverno, como vocês vão ter o que comer? Nós temos arroz, nós temos batata doce. Lá no inverno temos muitas frutas de árvore. A gente pode comer também maçã, podemos comer bergamota. Como você faz isso? Porque a gente guarda do outono. E no inverno a gente também come verduras. Ai, Pastor Parque, o senhor está mentindo. Se neva e tudo fica coberto de gelo, como vocês vão comer alguma coisa? Mas comemos verdura no inverno. Comemos a selga, a alface. E no inverno também comemos pepino. Nós podemos comer tudo isso. Como o senhor come? Os coreanos têm a estufa. A gente faz a estufa e a gente coloca carvão para aquecer ali e faz as nossas criações. E eles ficaram muito assustados. Nossa, os coreanos, eles fazem muitos gastos à toa. Por que vocês gastam essa gasolina tão cara para criar a selga? Eles não conseguem entender direito. Mas é muito interessante quando a gente conta para eles. Eles não compreendem direito. Eles não compreendem o inverno. Por que surge esse inverno? Porque a Terra e o Sol, eles têm o ângulo entre eles. É a distância que cria a estação. Se vocês estiverem distante de Jesus e estiverem com um ângulo distante de Jesus, então seu coração fica bem frio. Todos os frutos acabam. Não tem nenhuma flor crescendo. Todas as folhas caem. O seu coração fica um deserto. Porque a terra e o sol estão distantes. Fica frio. Seu coração fica frio, se tiver um motivo que as folhas caem, que os frutos caem, não está em outro lugar o motivo, mas é porque você está distante de Jesus Cristo. Se você se distanciar de Jesus Cristo, então seu coração começa a ficar deserto. Então seu coração fica frio. Então você não tem nenhum fruto. Então você estando distante de Jesus, se aproximem uma vez de Jesus. Quando a gente lê a Bíblia, a mulher samaritana, ela tem um coração muito sujo, mau e imundo. Mas quando ela se aproximou de Jesus, se encontrando com Ele, ela ficou tão feliz
a alegria começou a surgir no coração dela, que ela foi pregar para as outras pessoas. O Zaqueu era uma pessoa que somente sabia de dinheiro. Mas ela se encontrando com Jesus Cristo, se aproximando de Jesus, o coração dele começou a ficar quente. Ele começou a pensar nas outras pessoas. Ele começou a pensar nos pobres. Ele começou a pensar nas pessoas coitadas. Era um Zaqueu deserto, seco, que somente sabia de si mesmo. Mas o Zaqueu mudou. Pessoal, vocês mudarem não é pelo seu esforço ou vocês tentando. Não é vocês fazendo boas obras e dar frutos que você vai mudar. Mas assim como a terra automaticamente mudou olhando para o sol, assim como a lua mudou olhando para o sol, a terra, ela se aproximando do sol, ela fica quente. Assim como ela mudando de ângulo, ela pode dar muitos frutos. Assim como as árvores ficam cheias de frutas e flores. Então, o seu poder está dentro de Jesus Cristo, que é o sol. Se o seu coração se aproximar de Jesus Cristo, seu coração vai ficar quente. Seu coração vai florescer. Então, seu coração vai poder dar frutos. Seu coração vai ficar feliz e alegre. Todo aquele frio, aquela secura vai embora do seu coração. Então, você vai ficar cheio de felicidade e paz. Então, Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais, para as estações, para os dias e anos. É por isso que surgem os dias e noites, o verão, inverno, primavera e outono. Então o dia e a noite passam e assim os anos são formados dessa forma, relacionada ao sol e a terra e o sol. Então, a relação entre você e o Senhor, que se tornem lindos, essa relação, independente de quem seja, que vocês possam dar frutos e possam dar flores. Eu me encontrei com muitas pessoas, assassinos, ou se não, mafiosos, ou se não, drogados. Qualquer pessoa que seja que se aproximar de Jesus Cristo vai ser transformado. Todos vocês também, que vocês se aproximem de Jesus Cristo. Até a próxima. Muito obrigado.